Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Esse é meu primeiro vídeo e eu decidi fazer para responder a algumas mulheres. Quando eu anunciei minha gravidez no Instagram, muitas mulheres vieram fazer algumas perguntas e eu deixei para estar respondendo aqui. E também porque durante toda a minha jornada de tentante eu assistia muitos vídeos aqui no YouTube e muitas mulheres me ajudaram, né, nessa jornada, contando suas histórias, né, como foi até chegar ao seu positivo. Então hoje eu vou fazer um relato breve de como foram os meus tratamentos e de como eu cheguei ao positivo. Vou falar um pouquinho de cada parte dos tratamentos, eu não vou explicar cada um, se caso alguém tiver alguma dúvida, pode estar perguntando aqui que eu vou estar respondendo vocês depois. Então em 2016 nós decidimos ter o filho e meu médico já era de reprodução humana. Então eu já continuei com esse médico e a gente fez, então, porque na reprodução humana existe protocolos, né? De acordo com o seu diagnóstico é feito tal procedimento. Então nós fizemos alguns exames, nossos exames sempre deram normais, videolaparoscopia, esterossalpingografia, exames de sangue, de hormônio, espermograma. Então, tanto eu quanto meu marido, sempre nossos exames deram normais. Então, nosso caso era de uma infertilidade sem causa aparente. Então, depois de 2 ciclos de coito programado, eu decidi passar para inseminação. E aí eu coloquei uma meta que eu faria os 3 ciclos de inseminação. Se caso não desse certo, eu desistiria. Então a gente realizou em setembro de 2016, nós realizamos a primeira inseminação, no qual o resultado foi negativo, né? Tudo deu certo, ovulação, o endométrio engrossava certinho, a questão hormonal estava tudo ok, espermograma, mas o resultado foi negativo. Então, de setembro de 2016 até maio de 2017, a gente tentou de uma forma natural, né? Eu acreditava que como não havia nada, era uma infertilidade sem causa aparente, poderia acontecer de uma forma natural. Então, eu não tinha essa ansiedade de ficar fazendo um tratamento atrás do outro. Então, a gente tentou de forma natural esse tempo. E em maio de 2017 nós realizamos a segunda inseminação, no qual também deu negativo, com todos os exames ok. Então aí foi onde eu assustei um pouco, porque eu tinha, eu tinha vontade de fazer 3 vezes e acreditava que nessas 3 tentativas alguma daria certo. Então, quando foi para fazer a terceira vez, eu parei um pouco para pensar e aí foi onde a ficha começou a cair, né? E se não der certo? E se vier mais um negativo, né? Porque são gastos, a gente acaba passando por vários procedimentos que leva tempo. Então eu parei um pouco para pensar, o que será que a gente está fazendo de errado? O que será que está acontecendo de errado? Então foi onde eu comecei a me ligar mais assim com Deus, a perguntar o porquê, né? Acho que toda tentante tem essa fase, né? De perguntar o porquê que não está acontecendo. Então eu me liguei mais a isso, comecei a procurar mais coisas, né? Até decidir se faria a terceira inseminação ou não. E até então, todas as vezes que eu fui para fazer inseminação, eu sempre pesquisava, né, no YouTube, em vários sites sobre a inseminação, mas sempre aparecia vídeos de fertilização in vitro. E eu nunca assim queria saber, sabe? Eu não queria saber de fertilização. Muitas vezes eu vi alguns relatos de mulheres que sofreu muito durante a fertilização, que era um procedimento muito invasivo. E aí então eu não tinha nem interesse de saber sobre fertilização. Eu não queria pensar que eu poderia passar por isso. E aí eu tinha já descartado, né, que eu não faria uma fertilização, mas também eu comecei a ver outras coisas, né, a questão de preocupar mais com a alimentação, né, foi onde eu comecei a tirar um pouco mais do açúcar da minha
alimentação, parei de tomar refrigerante, cortei bastante alimentos e fiz mais exercícios. Sempre fui uma pessoa muito ativa em relação a exercícios físicos. Sou professora de educação física, eu trabalho o dia inteiro em pé. Então, assim, a gente está sempre se movimentando. Então, eu nunca fui uma pessoa muito sedentária. E também comecei a pensar mais profundo, assim, o que será que eu estou fazendo de errado? E aí foi onde, final de 2017, eu conheci duas pessoas que meio que mudaram esse caminho meu da minha jornada de tentante, né? Que foi a Gabi Lacerda, ela é uma escritora, ela escreveu o livro Bem Dizer, e eu comprei pelo site o livro, né? Eu lia pelo meu Kindle, é super acessível o livro, eu acho que toda tentante, principalmente as que precisam fazer fertilização, leiam o livro Bem Dizer. Ele abre portas, ele abre um pouco assim o nosso pensamento aos tratamentos, o porquê que a gente tem que passar por isso, né? Porque eu acho assim que tudo na vida tem um porquê. Eu acredito assim. E lá no livro traz um pouco dessa teoria, né? Que muitas vezes a gente tem que aprender por meio de uma doença, por meio de uma perda, por meio de um desemprego. E às vezes também até a infertilidade ela vem para nos ensinar, para nos tornar pessoas melhores. Então o livro Bem Dizer traz muito essa questão da gente olhar para dentro de nós, que muitas vezes as coisas que acontecem ou que não acontecem na nossa vida depende muito do que nós estamos escolhendo, do que nós estamos vivendo. E foi onde eu comecei a olhar por esse lado e seguir um pouco as práticas que esse livro traz. Então, assim, mudou muito o meu pensamento, principalmente em relação à FIV. Então, se vocês puderem, compre esse livro, Bem Dizer, leiam e escolham o que for legal para vocês, né? Obrigada a seguir 100% aquilo que o livro fala, mas ele nos traz muitos pensamentos positivos em relação à nossa jornada. E uma outra pessoa foi o Dr. Rodrigo Rosa, um médico de São Paulo, eu sou de Goiânia, e eu conheci ele pelo Instagram, comecei a segui-lo e ele fala muito, diariamente ele fala dos processos que as suas pacientes estão passando, ele explica cada caso. Então eu tive muito interesse de estar assistindo os stories e eu conheci muito sobre fertilização, abri um pouco a minha mente para fertilização através dos stories do Dr. Rodrigo Rosa e isso me ajudou muito na minha jornada. Essas duas pessoas foi onde eu vi que faltava alguma coisa que eu precisava buscar. E foi aí que eu cheguei um pouco na conclusão do que eu teria que passar de uma forma mais positiva e deixar um pouco também aquela questão da correria mesmo. E até no livro Bem Dizer traz também a questão da prioridade. Sua prioridade é realmente ter um filho? O que você tem feito, né? Para estar conseguindo realizar esse sonho, quais as prioridades que você tem colocado na sua vida em relação a esse sonho. Então foi onde eu comecei a mudar algumas coisas, né, em questão principalmente financeira, que a gente, quando você sabe que vai fazer uma FIV, você sabe que muitas mulheres não fazem por questão financeira. Então, assim, foi uma prioridade, né, de você tirar várias coisas da sua vida, porque você precisa fazer aquele tratamento. E também eu comecei a pensar lá atrás, quando eu fiz inseminação, uma das minhas inseminações eu fiz uma sexta-feira à tarde, e no sábado de manhã eu estava trabalhando, abrindo os jogos da escola, fiquei 5 horas em pé, eu não dei prioridade alguma sobre o meu tratamento. E quem faz um tratamento, a gente sabe que não é como uma gravidez normal, o corpo não vai reagir como uma gravidez normal. O tratamento ele precisa de cuidados, o corpo precisa sentir que você vai estar fazendo aquele tratamento. Então é necessário que você dê prioridade. E eu vi que eu levava o tratamento como algo muito natural, muito normal, e não é bem assim. Você precisa dar prioridade àquilo que você está buscando. Então foi onde eu comecei a repensar também sobre isso, sobre as formas como eu conduzi, e comecei a colocar também meus pensamentos de forma mais positiva, né? Eu vou fazer,
eu mereço, vai dar certo, as coisas vão acontecer na hora que elas precisam acontecer. E foi onde eu vi que tudo começou a mudar e tudo começou a dar certo. Então, uma das perguntas que eu recebi é por que eu fiz a fertilização in vitro, né? Por ser uma infertilidade sem causa aparente, os tratamentos não deram certo, eu precisava realizar o tratamento de fertilização in vitro. Em 2018 eu continuei, né, tentando de forma natural. Foi um ano que eu conheci o Dr. Rodrigo Rosa, eu realizei uma consulta com ele via Skype, na época ainda podia, né, hoje não pode mais. E ele passou vários exames, eu realizei vários exames em 2018. Nesses exames eu descobri que eu tinha um pólipo no útero e que se eu fosse fazer uma fertilização poderia atrapalhar, né, a fixação do embrião. Então eu retirei esse pólipo. Foi um ano também que eu li, aprofundei, né, no método Bem Dizer. Eu fiz alguns cursos que a Gabi também oferece, né? Ela faz um trabalho muito interessante com as tentantes. Ela tem vários cursos muito legais. E então 2018 foi isso. No final de 2018, que foi quando eu fiz a retirada do pólipo, eu precisei ir a uma médica aqui em Goiânia, né? Porque se eu fosse fazer em São Paulo seria um custo a mais, porque lá seria particular e aqui eu poderia fazer pelo meu plano. Então eu conheci essa médica, que também é médica de reprodução humana. É ela que me orientou a esse outro médico para eu estar retirando o pólipo. E aí, eu conversando com ela, ela deu a alternativa da gente fazer um tratamento com ovo doação, né? Eu faria o tratamento e doaria alguns óvulos. Na clínica do Dr. Rodrigo Rosa, na reprodução humana, você pode doar óvulos até 35 anos. Eu já estava com 33 anos na época e ela falou que eu poderia tentar fazer lá a ovo doação. Então finalizou o ano de 2018 e aí quando chegou em janeiro eu decidi fazer esse tratamento. Então no dia 1º minha menstruação desceu, né? E todo mundo sabe que para você começar um tratamento você precisa iniciar o seu ciclo. Então eu fui até ela, nós fizemos a primeira parte do tratamento, que é fazer uma ultrassom para ver como que tá os folículos. Tinha 7 folículos de um lado e 8 folículos do outro lado. E eu tava super, né, animada que iria dar certo, né? Eu ia pagar mais barato no tratamento. E aí quando a gente saiu da ultrassom, ela falou para mim que não era possível eu estar fazendo a ovo doação. Eu estava, né, seguindo o meu fluxo, como o livro Bem Dizer fala, que a gente deve seguir o fluxo, que tudo vai dar certo. Então eu não quis questioná-la porque que eu não poderia estar fazendo, se eu teria, né, tinha 7 folículos de um lado, 8 do outro, minha reserva ovariana é muito boa. Então eu não quis questionar. Ela me passou para uma outra moça que me passou os valores do tratamento dela integral, né, sem a ovo doação. E aí eu vi que o preço estava acima do Dr. Rodrigo Rosa, e aí foi onde eu me toquei, né? Eu estava seguindo uma linha e de repente eu saí dela. Então isso também você tem que estar tomando cuidado. Às vezes você está indo para um caminho certo, aí chega alguém, toma isso, toma aquilo, aquele médico é muito bom. Então assim, eu aprendi muito a ouvir meu coração, né? Igual eu falei, seguir o fluxo. E é onde que eu falo que as coisas começam a dar certo, quando você começa a se reconhecer, a sentir aquilo que está te fazendo bem durante o tratamento. Então eu não quis nem questioná-lo, mas eu voltei para casa com uma super dúvida, né? Porque o Dr. Rodrigo ele não é de Goiânia, já é muito difícil fazer um tratamento na sua cidade, imagina fora. Então eu pensei, um dia eu cheguei do trabalho, sempre que eu chegava do trabalho eu ia pro Instagram, né, ver o que tinha acontecido ali durante o dia, nos stories do Dr. Rodrigo Rosa, o que ele tinha para falar. E aí naquele dia eu comecei a pensar, né, minha mãe sempre me contava uma história que a minha avó dela tinha chagas e ela saía de Brasília para ir para São Paulo, né, para fazer tratamento de chagas naquela época de ônibus. E aí essa história veio na minha mente naquele momento e eu falei, por que não? Por que não tentar fazer em São Paulo?
E eu gostava muito do Dr. Rodrigo Rosa, como que era o método dele, né? Ele trabalha de uma forma que ele personaliza o tratamento de acordo com cada diagnóstico, com cada paciente. Então eu estava com o coração bem tranquilo quanto a isso. Então eu falei com meu marido e nós decidimos fazer o tratamento em São Paulo. Isso no início de 2019. Então a gente conversou com o Dr. Rodrigo Rosa e aí tudo encaminhou que em julho de 2019 nós faríamos nosso tratamento. Quando chegou em julho de 2019 já estava tudo tranquilo, tudo certo para a gente ir. Só que houve alguns problemas pessoais, a gente teve que desistir, a gente teve que cancelar, né, o nosso compromisso de estar fazendo nosso tratamento lá em São Paulo. E mais uma vez eu tive que esperar. Eu não fiquei chateada porque eu sabia que na hora certa as coisas iriam acontecer, né? Então eu continuei pensando positivo em relação a isso. E aí passou no tempo, no início de 2020, nós decidimos ir para São Paulo. Aí nós realizamos o tratamento. O meu tratamento foi um tratamento muito tranquilo. Eu fiz todas as medicações, né, as injeções, foi super tranquilo. Quando nós chegamos em São Paulo também foi super tranquilo. No dia da coleta dos óvulos, eu tive 22 óvulos maduros, 19 foram fertilizados e nós conseguimos congelar 16 embriões. E então a gente voltou para casa e iríamos retornar em março para fazer a transferência dos embriões. E quando chegou março começou a epidemia, né, a pandemia, e aí nós tivemos que cancelar o ciclo de março e nós esperamos abril, maio, junho. Em julho o Dr. Rodrigo disse que poderíamos voltar, e aí nós voltamos, fizemos a transferência. Deu tudo certo, foi super tranquilo. Eu sempre pedi a Deus nesse tempo dos 4 anos, no presente de aniversário, que seria um filho. E a nossa transferência deu no dia 7 de julho, meu aniversário foi no dia 8, então dia 8 eu estava com um embriãozinho na barriga e hoje nós já estamos 16 semanas. Para estar respondendo, é questão de por que não foram gêmeos, né? No dia da transferência, eles descongelam em pares, né? Meus embriões foram congelados em pares. Então, os 2 que foram descongelados, na hora da transferência, um não evoluiu, né? Depois do descongelamento, um não evoluiu. Então, eu só transferi um embrião. O doutor deu a alternativa da gente descongelar mais, colocar mais de um, mas eu quis novamente seguir o fluxo, né? Eu acredito muito na vontade de Deus, então se essa era a vontade de Deus e só aquele embrião que foi descongelado deu certo, então eu transferi só um, por isso não foi gêmeos. Eu tinha muito sonho de ter gêmeos, eu acho que toda tentante que tenta muito tempo tem esse sonho, então por isso veio só um. Graças a Deus ele evoluiu, a gente tá bem, tá dando tudo certo. E o próximo vídeo que eu quero mostrar para vocês é até o vídeo do chá revelação. E eu quero deixar essa mensagem para vocês: não desistam do sonho de vocês, uma hora vai acontecer. Às vezes a jornada ela é longa, né? A gente tem que passar por muitas coisas. Eu resumi muito tudo que eu vivi aqui. Quem quiser um dia conversar mais sobre isso, vivi muitas coisas, né? Durante esses 4 anos a gente passa por muitas coisas. Mas é isso que eu queria passar para vocês. No momento que você entrega o seu coração para o tratamento, que você acredita no tratamento que você está fazendo, que você acredita no médico que você escolheu, tudo vai dar certo e vai acontecer. Eu ainda não finalizei, né, minha luta contra a infertilidade. Como meu médico disse, a escalada da reprodução, ela só termina quando o bebê está nos seus braços em casa. Então eu espero por isso, eu creio que tudo vai dar certo, que logo logo meu bebezinho vai estar com a gente. E é isso, não desistam dos sonhos de vocês, acreditem, continuem lutando, uma hora vai dar certo.
mas lutem de coração aberto, com pensamento positivo e que a jornada possa ser uma jornada feliz, né, de aprendizado. E eu queria deixar aqui, eu busquei o meu milagre com muito amor, com muita fé, um pouquinho de ciência e muito de Deus. Eu queria deixar isso para vocês. E é isso, quem quiser tirar alguma dúvida, pode deixar a pergunta aí que eu vou estar respondendo. E o próximo vídeo que eu vou deixar para vocês é o vídeo do chá revelação. Então se inscrevam aí no canal, compartilhe o vídeo para aqueles casais que vocês conheçam, que estejam passando por isso. E para você também que está tentando, acredite no seu sonho, não desista, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.